Olá, conhecedores! No vídeo de hoje vamos comentar sobre uma das figuras mais poderosas do nosso mundo, mas que é desconhecida sobre grande parte do público mundial. Provavelmente você já viu seu rosto nos jornais ou talvez quando você estava navegando nos blogs de notícias na internet. Este homem é um dos homens mais poderosos do mundo, mas sobre grande parte do público é desconhecido. Hoje vamos entender um pouco sobre a história de Xi Jinping, o líder do Partido Comunista da China e atualmente o presidente da República Popular da China. Então, vamos conhecer? Quem é Xi Jinping? Xi Jinping nasceu em 15 de junho de 1953, em Funping, província de Jiangxi. Ele é filho de Xi Zhongxun, que foi companheiro de armas de Mao Tse-tung, e posteriormente vice-primeiro-ministro do país asiático. Xi passou parte da infância no conforto relativo dos espaços destinados à elite governante em Pequim. Durante a Revolução Cultural, que aconteceu no ano de 1966 a 1976, no entanto, seu pai caiu em desgraça e em 1969 o filho foi enviado para Yanshuan, em Jiangxi, onde trabalhou por 6 anos numa comunidade agrícola. Neste período, o jovem desenvolveu boas relações com os camponeses. Xi se filiou ao Partido Comunista Chinês no ano de 1974. Em 1975, entrou na Universidade Tsinghua, em Pequim, onde se formou em Engenharia Química no ano de 1979. Durante sua carreira, ele ainda obteve um doutorado em Direito pela mesma universidade. Com o fim da Revolução Cultural, seu pai foi reabilitado, e de 1979 a 1982, o jovem Xi trabalhou como secretário pessoal de Zheng Biao, então ministro da Defesa da China. Depois, assumiu o cargo de subsecretário do partido e, posteriormente, de secretário na localidade de Zhengjing, província de Hebei. Foi galgando degraus no Partido Comunista Chinês. Entre outros cargos, foi vice-prefeito de Xiamen, na província de Fujian, secretário do partido e governador da província de Fujian, e secretário do partido e governador da província de Zhejiang. Em Fujian, teve como prioridade a preservação ambiental e as relações com a ilha de Taiwan. A ilha fica próxima da costa da província. Já em Zhejiang, promoveu a reestruturação da indústria local em busca de desenvolvimento sustentável. Quando vivia em Fujian, em 1987, Xi se casou com Peng Liyuan, uma popular cantora chinesa. O casal tem uma filha, Xing Mingzi, formada em psicologia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Antes, Xi foi casado com Ken Lingling, filha de Ken Hua, ex-embaixador da China no Reino Unido. Lingling hoje mora na Grã-Bretanha. O pai de Xi teve altos e baixos nas relações com o regime chinês. Em 1989, voltou a cair em desgraça ao criticar abertamente o governo pelo massacre na Praça da Paz Celestial, em Pequim. Na mão contrária, em Fujian, o filho e outras autoridades do partido se esforçaram para conter reflexos locais das manifestações na capital. Ao longo de sua carreira, ele construiu uma reputação de político prudente e seguidor das orientações do Partido Comunista, que se localizava principalmente na capital Pequim. Já no ano de 2007, Xi foi nomeado secretário do partido em Xangai. Poucos meses depois, foi transferido para Pequim, onde assumiu um assento no Comitê Permanente do Politburo,
a principal instância decisória do Partido Comunista Chinês, posição que mantém até os dias de hoje. Com a entrada deste núcleo restrito, Xi se tornou um dos possíveis sucessores de Hu Jintao. Em 2008, ele ganhou ainda mais força ao ser eleito vice-presidente da China. Foi responsável pelas preparações para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e para as comemorações dos 60 anos de fundação da República Popular da China no ano de 2009. Em 2010, ele assumiu a vice-presidência da Comissão Militar Central, considerado um passo importante no caminho para quem deseja assumir a presidência do país. Em novembro de 2012, sucedeu Hu como secretário-geral do Partido Comunista Chinês e em março de 2013 como presidente da China. Xi é o primeiro secretário-geral do Partido Comunista Chinês e presidente da China nascido depois da revolução que levou o partido ao poder no ano de 1949. Sob a liderança de Xi Jinping, o governo chinês ampliou a sua presença na economia e impôs amarras a empreendedores privados, promoveu o expurgo de rivais, concentrou poder nas mãos dos presidentes e adotou uma política externa mais agressiva. Fala-se no surgimento de uma Segunda Guerra Fria, desta vez opondo a China e Estados Unidos. As duas nações vêm aumentando o tom de críticas e provocações na área militar, restringindo até o intercâmbio em áreas consideradas estratégicas. Os Estados Unidos da América, por exemplo, tornaram mais rígidas as regras de exportação de chips para a China, medida que afetou empresas como a Nvidia e a AMD. Logo no início de seu governo, Xi lançou uma campanha nacional anticorrupção que resultou na demissão de milhares de funcionários de alto e baixo escalão do governo chinês. Até o final do primeiro mandato de Xi, em 2017, mais de 1 milhão de pessoas consideradas corruptas haviam sido punidas. A iniciativa serviu para afastar rivais do presidente e abrir espaço para aliados. A intolerância à dissidência é uma das características do mandatário chinês. Recentemente, a agência de notícias Reuters publicou uma lista de medidas adotadas por Xi Jinping, que mostra a concentração de poderes. A China tinha um modelo de liderança coletiva. O secretário-geral era considerado o primeiro entre iguais no Comitê Permanente do Politburo, principal instância decisória do Partido Comunista Chinês. Agora, o regime é centrado na figura do líder supremo. As ações de Xi incluem os expurgos de autoridades consideradas desleais, corruptas ou ineficientes, e sua substituição por aliados. Segundo a Reuters, 4,7 milhões de pessoas já foram investigadas. Na seara econômica, Xi limitou competências que tradicionalmente pertenciam ao primeiro-ministro ao comandar pessoalmente diversos grupos temáticos existentes dentro do governo. Esses grupos eram responsáveis principalmente nos temas de política, de economia e na área de finanças. Para ajudar a sustentar o crescimento chinês e ampliar a influência internacional do país, Xi lançou a iniciativa do Centurião e Rota, um enorme projeto internacional de infraestrutura e comércio com ramificações na Ásia, África e Europa, inspirado na antiga Rota da Seda. Xi também colocou aliados de confiança na gestão de pessoal do Partido Comunista, responsáveis por indicações para cargos importantes. A China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes, e tem um regime de partido único. Nesse sentido, o Partido Comunista Chinês é o maior partido político do mundo, com mais de 85 milhões de membros. As reformas, cortes e expurgos ampliaram o controle do presidente sobre os militares e as forças internas de segurança, incluindo o judiciário, o parlamento, o gabinete de ministros e a Suprema Corte devem se reportar diretamente a Xi Jinping ano após ano. A liberdade de imprensa já era restrita na China, mas o cerco à atividade cresceu ao longo do governo de Xi, assim como a propaganda relacionada ao líder. No ano de 2016, ele disse à mídia estatal para submeter-se à linha adotada pelo Partido Comunista. Em 2016, o Partido Comunista Chinês
conferiu a Xi o título de líder central, que antes havia sido dado a figuras como Mao Tse-tung, Deng e Jiang Zemin. Sucessor de Deng e o antecessor de Hu Jintao, a deferência aumentou a sua força. Em 2017, o partido incluiu em sua constituição a ideologia de Xi, sob o título Pensamento de Xi Jinping, sobre o socialismo com características chinesas numa nova era. Honraria antes dispensada apenas a Mao Tse-tung. Partido, governo, militares, povo, educação, leste, sul, oeste, norte, centro, o partido lidera tudo, disse Xi naquele ano, explicitando sua crença no papel supremo do Partido Comunista Chinês no país. O pensamento do presidente foi integrado à Constituição da China pelo CNP em março de 2018. Na mesma sessão legislativa, quando Xi foi eleito para seu segundo mandato como presidente, o parlamento chinês suprimiu o limite de 2 mandatos para os postos de presidente e vice-presidente. Em 2021, o Partido Comunista Chinês aprovou uma resolução em que promete lealdade aos 2 estabelecimentos, ou seja, a posição inquestionável de Xi como liderança central do partido e ao pensamento do presidente como fundação do futuro da China. Resoluções assim só foram aprovadas sobre Mao e Deng e demonstram total apoio do partido ao líder atual. Entre os analistas, há divergências sobre quais são os objetivos reais de Xi Jinping. Alguns dizem que ele busca o poder pelo poder. Outros que ele vê o poder como meio para cumprir a sua visão, que é fazer a China o maior e mais importante país do mundo. De qualquer forma, a nação asiática já é a segunda maior potência mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da América. A ascensão da nação asiática abalou a ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos, desde a queda da antiga União Soviética. Segundo algumas fontes, no entanto, a marcha da China rumo à liderança global vem sendo abalada pelo próprio autoritarismo do governo chinês, pelo menos do ponto de vista ocidental. Nos últimos anos, correram pelo mundo imagens e relatos de repreensão a minorias, como os uigures, muçulmanos que habitam a região autônoma de Xinjiang, e manifestações populares, como as ocorridas na província autônoma de Hong Kong. Além disso, a pandemia de Covid-19 teve início na cidade de Wuhan, e num primeiro momento, as autoridades chinesas tentaram abafar a gravidade do surto. Posteriormente, a política de tolerância zero com o vírus adotada por Pequim, com o fechamento de fábricas e portos, teve forte impacto no comércio internacional, provocando atraso nas entregas internacionais, aumento de custo dos fretes e dos preços dos produtos em escala global. Em 2022, o lockdown exposto em Xangai paralisou por meses a maior cidade do país. Neste cenário, muitos países começaram a estudar maneiras de reduzir a dependência de produtos chineses. As autoridades chinesas aumentaram a interferência no setor privado, nos mercados financeiro e de capitais, e a apreensão sobre empresários locais para alinhamento com o governo. Tudo isso afetou empresas de tecnologia, educação e o setor de imóveis, abalando a confiança dos investidores no país. Sob Xi, o Produto Interno Bruto, PIB, da China cresceu menos do que no passado, embora ainda seja um crescimento bastante robusto. Já na área militar, as autoridades chinesas avançaram sobre ilhas disputadas no Mar do Sul da China, provocando impasses com o Vietnã, as Filipinas e o próprio Estados Unidos da América. Entraram em disputas fronteiriças com a Índia e pouco antes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Já na parte da política internacional, Xi anunciou uma parceria sem limites com o presidente russo Vladimir Putin. As relações dos Estados Unidos com a China vêm azedando cada vez mais. Além do alinhamento à Rússia, o país asiático tem aumentado o grau de ameaças de anexação de Taiwan, ao passo que os Estados Unidos da América prometem proteger a ilha. Problemas nas relações entre os dois países não são novidade, e a China não é a única responsável. O atual presidente norte-americano, Donald Trump,
contribuiu bastante para agravar a situação ao promover uma guerra comercial contra os chineses e ainda culpar o país asiático pela pandemia. Então é isso, galera. Você conheceu um pouco mais sobre Xi Jinping, o presidente da República Popular da China. Uma figura que é desconhecida sobre grande parte da mídia, mas que dispõe de uma influência que impacta a nossa vida e de praticamente todas as pessoas do mundo que dependem do comércio global da China. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva aqui no canal e ajude o projeto do Vamos Conhecer para que possamos chegar a mais e mais pessoas e trazer informações que contribuem com o seu conhecimento e o seu dia a dia. Muito obrigado por tudo, fique com Deus e até o próximo vídeo.